Olá e bem-vindos. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em uma coleção de ensinamentos sobre a criação no livro de Moisés, especificamente os capítulos 2 e 3. Isso mesmo. A ideia é ir além da história que talvez a gente já conheça e realmente entender o que esses textos querem dizer sobre a natureza de Deus, nosso papel no mundo e, bom, o que era, afinal, o Jardim do Éden segundo essa perspectiva. Uma perspectiva bem particular, né? Exato. Ok, vamos analisar isso. Para começar, o ponto de partida de todas essas fontes é que a criação não foi um acidente cósmico. Foi algo totalmente deliberado. Exatamente. E essa não é uma ideia pequena, né? A base de tudo é que o universo não é caótico, mas sim ordenado. Certo. Um desses comentários, do elder John A. Whitsoe, descreve a criação como o resultado de, abre aspas, uma ação inteligente da mente de Deus. Isso já estabelece um tom de propósito desde o começo. Desde o primeiro momento. E a narrativa vai além, explicando que a obra foi realizada por Jesus Cristo sob a direção do Pai. Ok. Mas o que eu acho fascinante é a ideia de que não foi um ato solitário. Outras figuras, como Miguel, que a gente conhece como Adão, Adão, certo? e talvez até Noé e Enoque, como especula Joseph Fielding Smith, tiveram o privilégio de participar. Nossa, então foi um projeto colaborativo em uma escala divina. Exatamente. Isso já muda aquela imagem de um Deus solitário no vazio. E o método que eles usaram é ainda mais intrigante. Não foi com força bruta. Não. Não foi com ferramentas físicas. A força motriz foi o poder da fé, que opera através de palavras. O exemplo clássico é: Deus disse, haja luz e houve luz. É criação por decreto. Precisamente, a palavra divina nesses ensinamentos é a própria força criativa. É um conceito que separa totalmente a ação de Deus da ação humana. Como assim? Bom, a gente precisa de esforço físico para construir, certo? Na criação, a palavra, impulsionada pela fé, era suficiente para organizar a matéria e trazer ordem ao caos. E aqui é onde fica realmente interessante. Pegando esse gancho da luz. Assim, Isso é algo que vira de cabeça para baixo a nossa compreensão científica básica. Não é. A gente aprende que a luz vem de estrelas, como o Sol. sim, é o que aprendemos. Mas o ensinamento do elder John Taylor, que é destacado aqui, propõe que Deus fez a luz brilhar sobre a Terra antes da criação do Sol. O que parece uma contradição. Total? Parece, se a gente pensar só em termos físicos. Mas teologicamente a ideia é profunda. A lógica apresentada é que Deus é luz. Deus é luz. Isso. A fonte primordial de luz no universo, nessa visão, não é a fusão nuclear numa estrela, mas a própria divindade. A luz divina, a verdade, a inteligência, ela precedeu a luz física do Sol. Entendi. Então o Sol foi criado depois como um portador de luz. Um portador de luz para o nosso sistema, mas não a fonte original. É uma afirmação teológica muito poderosa sobre a natureza de Deus como a fonte de tudo. Uau, isso muda completamente a perspectiva. E essa reconfiguração de como vemos as coisas continua quando o assunto é o tempo. Ah, o tempo. A ideia de a Terra ser criada em 6 dias de 24 horas sempre foi um ponto de conflito com a ciência. Como esses ensinamentos abordam isso? Olha, eles abordam de forma bem direta. Há um consenso claro entre vários líderes como Brigham Young e Bruce R. McConkie de que a gente não deve interpretar os dias da criação literalmente. Não literalmente. Não. Brigham Young diz que 6 dias é apenas uma expressão. A ideia central é que cada dia representa uma era, um período de tempo de duração indefinida. Uma era. Uma era, o tempo necessário para completar uma fase específica do plano. Um dia pode ter durado milhares, talvez milhões de nossos anos. O importante não era o relógio, mas o propósito de cada período. Então a duração de cada dia era flexível, adaptada à tarefa. Isso faz muito mais sentido. Com certeza. E seguindo essa ordem, o próximo passo foi a criação do firmamento para dividir as águas. Parece um detalhe técnico, mas qual a importância disso?
É um passo crucial de engenharia celestial, por assim dizer. Bruce R. McConkie explica que o firmamento é o nosso céu atmosférico. Certo, atmosfera. E a sua criação separou as águas que estavam na superfície da Terra da umidade que ficou acima na forma de nuvens. Foi o estabelecimento do ciclo da água. Ao ciclo hidrológico. Exato. Sem essa separação, não haveria um sistema para a chuva, para as tempestades, que seriam essenciais para sustentar a vida que viria depois. Cada passo prepara o terreno para o próximo. Mostrando um planejamento imenso. Imenso. Entendi. E falando em vida, um padrão que salta aos olhos no texto é a repetição da frase segundo sua espécie. É quase um refrão. O que isso nos diz? Nos diz que há uma lei fundamental de identidade e herança no universo. O elder Boyd K. Packer é citado dizendo: nenhuma lição é mais evidente na natureza. E o que seria essa lição? Que as espécies se reproduzem de acordo com seu próprio padrão. Pássaros geram pássaros, peixes geram peixes, a ordem, a estabilidade na vida. Certo. E o que é fascinante aqui é como esse princípio se aplica diretamente à relação entre Deus e a humanidade, que é o ápice da criação. Porque o clímax do relato é a criação da humanidade à imagem de Deus. Exatamente. E nesses ensinamentos, essa frase é interpretada da forma mais literal possível. Literalmente, com um corpo físico. Sim. A doutrina central é que Deus Pai tem um corpo de carne e ossos tão tangível como o do homem. Portanto, sermos criados à sua imagem significa que nossa forma física e espiritual seguem o padrão divino. Não somos uma criação diferente. Não. Somos literalmente seus filhos, criados segundo sua espécie. E a proclamação sobre a família, que é um documento mais recente, aprofunda isso. De que forma? Afirma que nosso gênero, masculino ou feminino, não é um acidente biológico, mas uma característica essencial e eterna da nossa identidade, definida antes mesmo de virmos para a Terra. E essa ideia de continuar o padrão divino, de sermos a imagem de Deus. Isso nos leva direto ao primeiro grande mandamento, certo? Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Sim, e a linguagem é importante. Uma análise da palavra hebraica original para encher, malê, revela que ela significa preencher ou tornar cheio. Preencher. A terra já tinha plantas e animais, mas estava vazia de seres humanos mortais. O mandamento era para preenchê-la com a família humana. E existe uma interpretação mais moderna disso. Sim, um ensinamento da primeira presidência de 1942 é bem direto. Descreve como um dever sagrado. A ideia é que, ao ter filhos, os pais permitem que outros filhos espirituais de Deus, que esperaram por eras, recebam corpos e continuem seu progresso. É uma parceria com Deus no plano dele. Exatamente. E junto com esse mandamento veio outro conceito muito poderoso e muitas vezes mal interpretado, o de domínio sobre a terra. Ah, sim. E a reinterpretação dessa palavra é um dos pontos mais fortes desses comentários. Joseph Fielding Smith deixa claro que domínio não é uma licença para explorar ou abusar. Então o que é? É uma responsabilidade sagrada, uma mordomia. Somos zeladores, não tiranos. Mas a perspectiva de Sterling W. Seal leva isso a um nível ainda mais profundo. Sim, essa citação me pegou de surpresa. Ele diz: a parte mais importante do domínio dado ao homem é o autodomínio. Exato. Isso é completamente contraintuitivo. A palavra domínio soa como controle sobre tudo. E essa interpretação a transforma numa jornada interior. Muda o foco de controlar o mundo exterior para controlar o mundo interior. O verdadeiro poder não está em subjugar a natureza, mas em governar as próprias paixões, apetites e pensamentos. É o ápice do desenvolvimento pessoal. O domínio sobre a terra é secundário ao domínio sobre si mesmo. E essa ideia de um eu a ser dominado, de um propósito que transcende a biologia. Isso aponta para algo que começou muito antes da criação física, né? As fontes mencionam um versículo-chave, Moisés 3.5. Sim, que diz que tudo foi criado espiritualmente antes de existir fisicamente. E essa é uma peça fundamental da teologia apresentada. Fundamental.
Os ensinamentos de Joseph Fielding Smith explicam que esse versículo funciona como uma interpolação, Uma interpolação. um parêntese. Isso, um parêntese explicativo no meio da narrativa para nos dar um contexto mais amplo. Ele esclarece que a criação espiritual de todas as coisas, humanidade, animais, plantas, aconteceu eras incontáveis antes da criação física. Então nós já existíamos antes, como filhos espirituais de Deus. E nesse estado pré-mortal, participamos de um grande conselho, onde o plano de Deus foi apresentado e nós escolhemos segui-lo. E alguns até ajudaram na própria criação. Como já mencionamos, sim. E a frase "todas as suas hostes" que aparece no texto, o que ela significa nesse contexto de pré-existência? Segundo Joseph Smith, a expressão se refere aos indivíduos que naquele grande conselho dos céus foram pré-ordenados para seus papéis e ministérios específicos na Terra. Pré-ordenados? Sim, designados. Isso sugere um nível de organização e propósito divino que é impressionante. Nossas vidas não começaram no nascimento, são a continuação de uma jornada que começou muito antes. Uau! Ok, com esse pano de fundo, vamos para o palco principal, o Jardim do Éden. O que me surpreendeu aqui foi a localização. Sim, Eu sempre imaginei um cenário no Oriente Médio, mas Brigham Young e Aber C. Kimball ensinam que o Jardim do Éden ficava no condado de Jackson, Missouri, nos Estados Unidos. é uma afirmação que centraliza a história humana e divina no continente americano, o que é bem distintivo dessa fé, né? Com certeza. E nesse jardim, o foco se volta para duas árvores simbólicas. A árvore da vida, que representa a imortalidade, a vida eterna, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que representa a transição para a mortalidade. E aqui chegamos ao ponto crucial do livre-arbítrio. Deus dá a Adão um mandamento claro para não comer do fruto, mas a forma como ele faz isso é fundamental. É fundamental. O mandamento contém dois elementos inseparáveis. Primeiro, a liberdade total. Podes escolher segundo tua vontade. Exato. A escolha é genuína. Não há coerção. E segundo, a consequência inevitável. Se ele comesse, certamente morrerás. A mortalidade era o resultado direto daquela escolha. A escolha era real e as consequências também. E é por isso que David John McKay chama o livre-arbítrio de a maior bênção. É o motor do progresso. Sem a capacidade de escolher, não poderíamos aprender, crescer. Ou nos tornar como Deus. E é nesse cenário que Eva é criada. Eu gosto muito de como as fontes abordam a história da costela de Adão. Sim. O presidente Spencer W. Kimball afirma que essa história é figurativa. Ele descarta a interpretação literal. E isso diz muitíssimo, né? Remove a base para qualquer argumento de que a mulher é secundária ou derivada do homem. E a ênfase é colocada no papel dela como uma adjutora. E essa palavra é crucial. O presidente Howard A.W. Hunter explica que adjutora aqui significa uma companheira capaz e necessária em completa parceria. Uma parceira igual. Uma parceira igual, de força, de interdependência, não uma assistente. E essa parceria é formalizada no casamento, instituído ali mesmo, antes da queda. As implicações disso são enormes. Enormes. Primeiro, o casamento é apresentado como um convênio eterno. A frase "até que a morte os separe" não faria sentido. Porque não havia morte. Exato. Então o casamento é visto como uma ordem do céu, um princípio eterno. E o mandamento de se apegar à sua mulher e se tornarem uma só carne. O elder Jeffrey R. Holland descreve isso como um símbolo de união total. Não é só física, mas uma fusão completa de mentes, corações, objetivos e almas. União total. E para reforçar essa ideia, há uma citação de Spencer W. Kimball, que é muito direta sobre a prioridade desse relacionamento. A de que o cônjuge vem em primeiro lugar? Essa mesma, até mesmo antes dos pais. Isso representa uma reordenação completa das lealdades familiares, né? A nova unidade familiar se torna a prioridade máxima. Exatamente. A lealdade primária é transferida. E antes que a escolha que mudaria tudo fosse feita, Adão e Eva existiam nesse jardim num estado de inocência. E o que isso significa? Não era só pureza, certo? Não, era uma falta de conhecimento. Eles são comparados a criancinhas.
Não conheciam dor, tristeza, bem ou mal. E por não conhecerem o mal, não sentiam vergonha. Eram puros, mas também... Estagnados. Exato. Incapazes de progredir sem uma mudança fundamental em sua condição. Então, o que tudo isso nos mostra? Quando a gente junta todas essas peças, a imagem que se forma é, nossa, muito mais complexa e rica do que a história infantil. Com certeza. Vimos a criação como um ato intencional de fé, não de acaso, os dias como eras de propósito divino, a natureza física de Deus sendo molde para a humanidade. E a nossa existência pré-mortal. Isso. A ideia de que nossa existência começou muito antes e que o livre-arbítrio não é só um dom, mas a própria mecânica do progresso. Exato. E as implicações práticas disso são profundas. A visão do casamento que emerge é a de uma parceria eterna, igualitária, fundamental para o plano de Deus. Certo. E a interpretação de domínio é completamente transformada. Longe de ser um chamado à conquista, é um chamado à responsabilidade, cujo teste final não é o que controlamos externamente. Mas o quanto conseguimos governar a nós mesmos? Exatamente, essa jornada de autodomínio se torna o verdadeiro propósito da vida mortal. Isso nos deixa com um pensamento para refletir. As fontes que exploramos hoje redefinem radicalmente o conceito de domínio, deslocando-o do controle externo para o autodomínio. Sim. Isso nos leva a pensar. Em um mundo que frequentemente associa poder com controle sobre o que está fora de nós, recursos, pessoas, resultados, qual seria o impacto em nossas vidas pessoais e coletivas se passássemos a medir o verdadeiro poder pela nossa capacidade de governar a nós mesmos?